Senhor Deus, como é bom estarmos, ó Pai, em Tua casa. Como é bom, Jesus, antes de dormir, apresentar as nossas orações, as nossas petições, e ao acordarmos dizermos: Senhor, bom dia. Obrigado pela noite que o Senhor nos deu. Obrigado pelo pão. Obrigado pela família. Obrigado pela saúde. E obrigado porque nós encontramos a verdadeira alegria da nossa vida na casa do Senhor. Nada supre os vazios da nossa alma. Temos muitos anseios, necessidades, sonhos, mas a única coisa que satisfaz a nossa alma é a Tua presença, Senhor. A presença do Senhor em nosso meio. Nós Te convidamos, Jesus. Eu sei que o Senhor habita em todo lugar, mas nós não queremos apenas a Tua presença sobre este lugar. Nós queremos o derramar do Teu Espírito sobre esta casa. Nós estamos vivendo, ó Deus, os últimos dias, onde se cumpriu o derramar do Espírito Santo como promessa de Deus sobre a Tua igreja. E nós queremos nos embriagar nesta manhã com a Tua presença. Queremos nos embriagar, Senhor, não do vinho, não das coisas deste mundo, mas da Tua presença. Da Tua presença. Queremos nos alegrar como os apóstolos, narrado no livro de Atos, que eles se alegraram por serem achados dignos de sofrer, serem presos, açoitados, por causa do nome de Jesus. Dá-nos esse amor, Senhor. Dá-nos deste amor, ó Pai, em nome de Jesus. Ó doce presença do Espírito Santo, que aquieta a alma, que traz vida ao coração. Nós Te convidamos a fazer parte deste culto. Queremos nos silenciar diante de Ti. Queremos silenciar a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração, o nosso corpo, nossos anseios. Queremos silenciar, Deus. E queremos ouvir a Tua voz, da Tua voz, da Tua voz. Que o Senhor cresça nessa manhã. Que o Senhor cresça nessa manhã. Que o Teu nome seja engrandecido e glorificado. Nós Te amamos, ó Senhor. Seja bem-vindo em nosso meio. Comece a governar nossa vida. Comece a entrar no nosso coração. Queremos abrir as portas da nossa alma para Ti. Purifica-nos, 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 Senhor. São tantos os nossos pecados, nossas omissões. Nós precisamos do Teu sangue, que foi vertido na cruz do Calvário, para nos lavar, nos purificar de toda a nossa iniquidade. Senhor, entramos nesta manhã na Tua presença para pedir misericórdia. Misericórdia, 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 misericórdia. Eu preciso de um milagre. Tua igreja precisa de um milagre. Cada um de nós temos urgências na semana, no dia, no mês. O nosso corpo tem urgências da Tua presença, Senhor. São enfermidades que não se curam. São dores que não se vão. Ó Senhor Deus, o Senhor é o nosso único caminho, a única verdade, a única direção. Queremos a Tua presença, Senhor. Queremos a Tua presença, queremos a Tua presença, queremos a Tua presença. Ah, Jesus, abre as portas dos céus. A Tua palavra nos diz que o Senhor não nos dá o Teu Espírito por medida.
Desejamos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E queremos todas as promessas do Senhor para nossas vidas. Queremos toda a tua vontade, todo o teu querer sobre nós. Ah, Deus, como te desejamos. Como ansiamos por ti, Pai. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Nosso amigo, companheiro. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Deus. Nesse domingo pela manhã nós celebramos a vida no Senhor. Obrigado porque o Senhor não está morto, mas ressurgiu dentre os mortos. Assim como na morte do Senhor na cruz, muitos corpos dos santos ressuscitaram. Nós nos alegramos porque ressuscitaremos contigo no último dia, para o nosso verdadeiro lar, para a nossa verdadeira casa. Mas enquanto esse dia não vem, enquanto esse grande dia não chegar, nós nos reunimos como povo do Senhor na casa do Senhor, para bendizermos ao Senhor, ao teu nome, e motivarmos e esperançarmos uns aos outros, até que o Senhor venha e nos leve para a nossa casa, a nossa casa, a nossa casa. Obrigado, Senhor, porque daremos um novo nome, um novo corpo ressurreto diante do Senhor, um corpo glorificado, que não foi maculado pelo poder do pecado, e nem pelas trevas, e nem pelo diabo. Mas enquanto esse dia também não chega, santifica-nos, lava-nos, para que possamos dizer como o Senhor disse: eis que vem o príncipe deste mundo e Satanás, ele, nada tem em mim. Que nós não tenhamos ódio, inveja, sedução, lascívia, desejos ilícitos, orgulho, vaidade, soberba, altivez, arrogância, prepotência. Que não tenhamos nada, Senhor, nada, Senhor, nada, Senhor, que não seja do Senhor. Toma o teu lugar na nossa vida. Assuma o centro da nossa vida. Assuma o governo da nossa vida. Controle o nosso coração em nome de Jesus. Recebe os louvores, os dízimos, as ofertas, as petições, a adoração que lhe rendemos. É um culto, Senhor. É um culto a Ti que ofertamos nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pois ele agia
aos ares flutuar. Não posso explicar o que o coração de alguém sente quando encontra paz e a fé pra ir além. Pode um milagre vir acontecer quando você acreditar. A esperança em ti ninguém jamais irá matar. Depende só se tu quiseres crer. A coragem te fará vencer, conquistando o reino em redor. E é só assim que chegarás, que nada enfim lhe faltará. Ouça a voz que diz: contigo eu estarei. Pode um milagre vir acontecer quando você acreditar. A esperança em ti ninguém jamais irá matar. Depende só se tu quiseres crer. Aleluia. Louvado seja Deus por mais essa manhã gostosa. Estamos aqui, na paz do nosso Senhor. E que esse dia seja um dia separado para o Senhor, um dia que o nosso coração esteja firme nele. Que a palavra do Senhor entre no nosso coração e transforme a nossa vida de glória em glória todos os dias. Irmão, abram as Bíblias, por favor. Em Filipenses 2, 5. Nós leremos até o versículo 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve de usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus exaltou sobrenaturalmente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome mesmo, Pai, porque tudo que existe, Deus, e tudo que vem a existir, ó Pai, foi feito pelo Senhor, ó Deus. Sem Ti, ó Deus, nós não somos nada, Pai, nós somos dependentes de Ti, Deus, e nós louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor decidiu, ó Pai, não ficar como era, só como Deus, Senhor, mas o Senhor veio, Pai, se humilhou, o Senhor morreu a nossa morte, Pai, para que nós tenhamos vida, Deus. E nós louvamos o Teu nome por isso, Deus. Obrigado, Deus, porque por causa da Tua ação, ó Deus, nós temos vida em Ti e o nosso coração pode estar nesse momento louvando o Senhor, Pai. Louvamos o Teu nome, Pai, pedimos direção para esse culto, ó Deus, para que tudo que seja falado aqui venha
do Senhor, ó Pai, que o Senhor direcione, Pai, o nosso pensar, ó Deus, leve a nossa mente cativa no Senhor, ó Pai, proteja os teus filhos, ó Pai, que estão aqui, Deus, cerque com os teus anjos, Pai, que nada de mal venha acontecer com os teus filhos, ó Pai, e prepara o nosso coração, ó Deus, para que seja terra fértil, terra que venha receber o teu nome, ó Pai, venha receber a tua palavra, Deus, de bom grado, Pai. Abençoe e proteja a vida de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus. Amém, glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Cumprimente seu irmão que também veio louvar ao Senhor. Como é bom vivermos em família. Como é bom vivermos em unidade na casa do Senhor. É em meio à comunhão do povo do Senhor que Deus se faz presente. Vamos louvar, adorarmos ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Vamos declarar para o Senhor: Senhor, eu te quero. Muitas vezes nós queremos a nossa vontade, mas que você possa hoje querer a presença do Senhor na sua vida, amém? Que você possa querer a presença do Senhor na sua vida, amém? Aleluia. Eu te busco, te procuro, Deus, no silêncio do rezar. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Diga para o Senhor: eu te quero. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Por isso prosseguimos. Seguindo para o alvo eu vou, aleluia, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero Dizer: Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. vamos prosseguindo. Prosseguindo para o alvo eu vou, E nós conquistaremos. coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Nada pode te separar do amor de Deus, aleluia. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vamos só as vozes dizer para o Senhor: Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. diga para o Senhor: eu quero te tocar. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero
aqui nessa terra ainda, muitas vezes queremos as coisas daqui da terra. Mas o Senhor tem coisas celestiais para a sua vida, amém? O Senhor quer derramar o Espírito sobre você. Ele tem bênçãos para a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. E você pode hoje fazer a opção de pedir para o Senhor: enche esse lugar, enche a minha vida, enche cada coração aqui em nome de Jesus. Amém? Que você possa aquietar o seu espírito agora e receber da presença do Senhor na sua vida, e receber do toque do Senhor nessa manhã em nome de Jesus. O Espírito de Deus está nesse lugar. E você decide se Ele vai te tocar ou não. Porque o Senhor é um Deus de amor. Ele só te toca se você pedir e se você deixar. Então que você peça para o Senhor, faça dessa canção a sua oração nessa manhã em nome de Jesus. Enche este lugar, não só o prédio, mas aqui dentro do peito, seu coração, em nome de Jesus.
Peça para o Senhor e Ele pode te tocar nessa noite. Peça para o Senhor e Ele vai te encher nessa manhã em nome de Jesus. Que você possa ser tocado pelo Santo Espírito de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Ah, Senhor, nós não somos nada sem Ti. Nós não somos nada sem a Sua presença, Pai, sem o Teu toque, sem o Teu amor, Senhor. Oh, Senhor, que nossas vidas possam ser cheias da Tua presença em nome de Jesus. Eu te convido a fechar os seus olhos, levantar as suas mãos, como sinal de que você está rendido diante do Senhor, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que Ele possa te encher nessa manhã em nome de Jesus. Vem neste lugar. Sobre a cabeça da pessoa que está do teu lado. Vem nesse lugar, enche a minha vida. Abençoa a pessoa que está do teu lado. Vem nesse lugar. Tu és bem-vindo em nosso meio, Pai. Vem nesse lugar e enche a tua igreja. Enche a tua igreja, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Bendizemos o teu nome, Pai. Porque nós não somos nada sem ti, Pai. Nada sem a tua presença, Senhor Jesus. Não somos nada sem o Teu Espírito, Senhor. Que nós possamos ser cheios do Teu Espírito, da Tua graça, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Que nós possamos estar na Tua presença com o coração aberto, com o coração rasgado. Que o Senhor possa trocar as nossas vestes nessa manhã, em nome de Jesus. Se estamos sujos na Tua presença, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem piedade de nós, Senhor, e transforma as nossas vidas, Senhor. Limpa as nossas vestes, Senhor. Limpa o nosso coração, Pai. Limpa as nossas mentes, Senhor. As nossas mãos que estão levantadas diante de Ti, mas muitas vezes sujas, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia dessa igreja, Senhor, em nome de Jesus. E enche nossas vidas, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Enche nossas vidas, Pai. Precisamos da Tua presença nesse lugar, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz nessa manhã, em nome de Jesus. Queremos estar aos Teus pés, Senhor, prontos para ouvir a Tua voz, prontos para receber de Ti, prontos, Senhor, para sermos tocados por Ti, em nome de Jesus. Enche este lugar, Senhor. Enche nossos corações, Pai, com a Tua vida, Senhor, com a Tua presença, Senhor, com mais de Ti, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus, Paizinho. Aleluia. Bendito seja o nosso Deus, amém, queridos. É Ele que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais. É Ele que nos tem feito prosperar. É Ele que nos tem guiado por verdes pastos junto à fonte de águas tranquilas. E é por isso que nós nos deleitamos no Senhor. Em gratidão e em fidelidade também ao Senhor, enquanto nós cantarmos essa próxima canção, nós devolveremos a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós não temos palavras, Senhor, para agradecer, Senhor. Tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor ainda
ainda vai fazer em nós, Pai. Por isso, recebe-nos na Tua presença, Paizinho, em nome de Jesus. Recebe-nos diante de Ti, Pai amado. Que o Senhor possa receber as nossas vidas como um louvor, em nome de Jesus. Não tenho palavras para agradecer Tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de Ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer Tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de Ti, Senhor. Eu dependo. Dependo de Ti, preciso de Ti. Sozinho nada posso fazer. Eu descanso em Ti, espero em Ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de Ti, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade sobre as nossas vidas, pela Tua misericórdia que repousa sobre nós, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos andar na Tua presença, nos alegrar, Senhor, com as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Recebe nosso louvor e a nossa adoração, Senhor, junto, Senhor, com o nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Que o Senhor continue a operar, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que nos visita pela primeira ou segunda vez, permaneça em pé por um instante. Nós queremos conhecê-lo ou conhecer, entregar a você uma lembrança em nome da igreja. Amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quero chamar nossa irmã Claudinha, missionária, trará um aviso nesse momento. Bom dia, irmãos. Vou pedir para Claudinha. Claudinha, você solta o vídeo para mim? Nós vamos falar sobre um projeto social que vamos dar início sábado que vem. Então, eu queria que vocês assistissem um pouquinho o vídeo aí que a gente pode, para a gente estar explicando. Enquanto isso, eu queria que o Carlos tivesse vindo aqui. O Alex está aí? Cadê o Alex? Pode soltar, Claudinho, o vídeo. É um projeto social de jiu-jitsu. Pode vir aqui. Não se preocupa não, que eu não vou pedir para vocês fazer demonstração. Eles estão com medo. É. Pode soltar. Tem som.
lutadores do jiu-jitsu. Alex, pratico jiu-jitsu há 14 anos. Sou voluntário do Projeto Alvo, da Mocidade de Tribos, da primeira IPI de Marília. O alvo do projeto é usar o jiu-jitsu como ferramenta para atrair jovens e adultos para perto de Deus. Jovens e adultos para perto de Deus. Perto de Deus. Perto de Deus. Para perto de Deus. Perto de Deus. Perto de Deus. Perto de Deus. Para perto de Deus. Usar o jiu-jitsu como ferramenta para atrair jovens e adultos para perto de Deus. Para perto de Deus. Perto de Deus. Perto de Deus. Perto de Deus. Tem eu aí. Eu aí. Gente, eu e minha nora. É uma ideia boa para quem é sogra. A minha intenção foi dar uma nela, mas eu que apanhei. Foi muito legal. Isso aí foi uma diversão aí, uma piadinha. Vem cá, Alex e Carlos. É o seguinte, irmãos. Nós vamos dar início a um projeto social da Mocidade Tribos, da nossa igreja aqui. Na verdade, o projeto social da igreja, e que a Mocidade Tribos está envolvida. E nós temos aqui 2 voluntários desse projeto que vão estar mais à frente. O Alex, eu não sei se todos conhecem na igreja, mas vou apresentar aqui. O Alex já tem 1 ano aqui, Alex, na igreja. 2 anos. 2 anos. Hã? É da célula da renovação, o pastor está dizendo aqui já. O Alex, e ele já tem um tempo aí de jiu-jitsu. E o Carlos também é envolvido nisso. E o Carlos, assim, está se tornando um amigão mesmo, parceiro nosso. Tem pouco tempo na igreja, né, Carlos? Tem o quê? Uns 3 meses? Uns 3 meses. E já está envolvido num projeto. Eu fico muito feliz por isso. E esse projeto, meus irmãos, é para alcançar, o objetivo dele é alcançar crianças, adolescentes e jovens mais carentes. Na verdade, nosso objetivo é alcançar nos bairros, na questão assim de pessoas mais humildes, né? Na verdade, a nova geração. Mas, a princípio, nós vamos começar num colégio. Nós vamos usar o espaço do colégio ali. E vamos começar lá e abrindo para a igreja. A ideia é 30, né? 30 inscrições. Por quê? Porque nós precisamos dar uma estrutura no projeto. Precisamos ter pessoas envolvidas, pessoas aqui da igreja, adolescentes, jovens, que possam ter esse tempo, que têm interesse em aprender jiu-jitsu, para depois, quando a gente for lá para o Cavalari e o Bandeirantes, que são o nosso objetivo, porque por conta de a gente ter congregações lá, e são bairros que é o nosso alvo mesmo, de a gente estar levando os irmãos que estão envolvidos, estarem conosco também dando um apoio para nós nesses lugares. Gente, é aberto para a igreja. Criança, eu vou repetir, a partir de, a gente tinha colocado 8, 9 anos, né? 8, 9 anos, adolescentes, jovens, adultos, mulheres e homens. Aberto para nós aqui, a princípio. E talvez no segundo semestre a gente já vai para lá.
Eu vou dar só uma palavra e pedir para o Alex estar falando um pouco do que o jiu-jitsu fez na vida dele. Ele está morrendo de vergonha, que eu sei. Mas eu falei para ele, mas agora entrou na chuva para molhar. Bom dia, igreja. Para quem não me conhece, meu nome é Alex. Eu pratico jiu-jitsu faz 14 anos. E antes de eu conhecer o Gil, eu era um garoto meio que, vamos dizer assim, revoltado com a vida. Era do mundo mesmo, era bem bagunceiro. Eu comecei com o Gil a aprender muitas coisas, como respeito, honra, respeitar o próximo, o parceiro de treino. E a cada dia o Gil, ele me ensinou muita coisa. Então, o que eu posso falar? O Gil vamos dizer, faz parte da minha vida. Não tem como ficar sem ele. Todo Gil fala isso. Bom dia, meu nome é Carlos. Eu sou instrutor de defesa pessoal e sou atleta de jiu-jitsu há 3 anos. E hoje eu estou aqui, até devido mesmo a uma conversa dentro de um tatame, que o Alex, em algumas palavras dele, foi com que eu estivesse aqui hoje, trazendo toda a minha família. Então, obrigado, até mesmo por ter dentro do tatame, ter essa conversa. Porque dentro de um tatame também nós temos esse tipo de coisa de conversa. E dentro do tatame nós temos muitos e muitas pessoas, até mesmo aqui dentro da igreja eu vejo alguns atletas. Tá? Então, eu acho que visando isso, e estando dentro, desde criança, da arte marcial, que comecei no judô, porque eu também era uma criança que não era normal, assim, em questão de respeito. E foi aí que eu entendi um pouco mais o que é isso. Então, é isso que nós estamos tentando passar a todos os jovens e futuramente também aos adultos e às mulheres também. Vão aprender de alguma forma. Fora que vocês vão perder um pouquinho de quilo, gente, porque realmente perde bastante. Ok? Muito obrigado. Irmãos, sabe o que eu acho mais interessante? Quando eu vejo, assim, da questão do Gil, né? Que eles são praticantes, né? E treinadores. E eles estão usando isso para glorificar o nome do Senhor. Eu acredito que se a gente for pensar em nosso meio aqui, quantos talentos nós temos? Não é verdade? Quanta coisa Deus deu para você que você pode fazer usando para a glória do Senhor, para evangelizar, para levar as pessoas a conhecer a palavra de Deus. Então, por que não usar uma ferramenta dessa para também falar do amor de Deus? Que esse é o nosso propósito. E por que alvo? O nome que a gente deu. O Alex, até um dia que eu dei uma palavra aqui, no dia que eu preguei falando sobre flecha, o arqueiro, que nós somos arqueiro, o Alex falou assim, Claudinha, por que não alvo, o nome? E aí eu passei a semana inteira pensando, verdade. A palavra, porque o que o texto da Bíblia falou ali, é que nós somos arqueiros também. Amém, igreja? Nós somos arqueiros e nós temos flechas na mão. E as flechas que nós temos nas mãos é a nova geração. É as crianças, adolescentes, jovens. Como alcançar eles? Usando essas ferramentas que Deus está nos dando. Amém? E uma das ferramentas que Deus nos deu aqui é o Gil trazendo os nossos irmãos aqui. E eu sei que tem irmão aqui, mais gente que pratica esporte desse tipo. Eu sei. Então, eu gostaria de convidar você também a estar envolvido nesse projeto, que o nosso alvo é alcançar lá mesmo, as crianças, os adolescentes que estão carentes de Deus, mas também carentes de algo como esporte, que traz autoestima, que traz esse ensinamento de respeito, de equilíbrio, né, de um honrar o outro. A princípio, nós vamos cobrar sim. O projeto social não deveria, mas nós vamos cobrar. Porque nós estamos começando aqui em comunidade. Por quê? Porque o nosso objetivo com essa renda é comprar os tatames, que nós vamos precisar comprar tatames para colocar lá no Cavalário, para colocar no Bandeirantes, e também a roupa, né, dos kimonos, que não é um preço, não é barato. E essas crianças com certeza vão precisar. Então, por isso que, a princípio, nós vamos ter essa renda aí. Irmãos, sábado nós vamos ter uma abertura desse projeto no Colégio Água Viva, às 8h. Não percam, é um culto diferente. Nós vamos adorar o Senhor com Gil. Vocês têm que ir lá para ver como é que a gente adora o Senhor com Gil.
Então, se você não conhece, você nunca viu, então vai lá, 8 horas, e lá nós vamos abrir as inscrições, nós vamos ter 30 inscrições ali para serem abertas, tá? 8 horas no Colégio Água Viva. Obrigada. Vão ser 3 vezes por semana, nós vamos definir agora, 2 vezes por semana, 3 vezes, talvez segunda, quarta e sábado. Mas aí, se você não puder ir na semana, você vai sábado, não pode ir no sábado, vai na semana. Essa é a ideia nossa aqui, tá? Dia de semana à noite, provavelmente 6h30. 6h30 é 1h30 de treino, tá bom? E ó, mulheres, emagrece. Eu fiz esse teste, eu saí suada. Curti, gostei. Obrigada, pastor. Deus abençoe, obrigado. Descobri porque a célula do Jean cresce, se falta apanha, né? Deus abençoe, turma, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a honra e glória do Senhor. Eu tenho sonhado com uma igreja que tenha seus grupos afins, as suas tribos, né? Cada um possa fazer aquilo que gosta, jogar bola, cantar, tocar, sair, lutar e fazer tudo para a glória e honra do Senhor. Nós temos um aviso próximo, mas antes eu quero chamar as crianças e quero orar por elas que vão estar indo para o culto infantil, ministério infantil. Quero chamar as crianças a estarem aqui. Você, pai que nos visita, ainda não conhece nosso ministério infantil, eu queria convidá-lo a descer junto com teu filho e conhecer a estrutura que o Senhor Deus nos deu para acolher e abençoar a vida do seu pequeno. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, pela vida dos teus pequeninos. Nós os abençoamos nesta manhã e pedimos a tua bênção sobre cada um deles. Nós os abençoamos em teu nome e pedimos a tua bênção, a tua paz, o teu querer sobre a vida deles, para a glória e honra de Cristo Jesus. Amém. As crianças podem ir para o culto infantil. João Carlos tem um aviso sobre a festa do pastel. Um bom dia na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O Alex é da tribo que emagrece e eu sou da tribo que engorda. E eu vim falar aqui da festa do pastel. O mês de abril acabou e ainda não teve festa, porque a festa esse ano vai ser dia 14 de junho. É um presente do grupo Resgate para a igreja, não é isso, pastor? Porque dia 14 de junho, todos vocês sabem, é o aniversário da igreja. Certo? E então a festa a gente vai aproveitar e comemorar o aniversário da igreja também. E como os irmãos sabem, a festa do pastel, por enquanto, eu digo por enquanto porque está vindo outras festas aí das células, mas por enquanto é a maior festa da igreja. E os irmãos também sabem que a festa do pastel é a festa que une as gerações da igreja. E outra coisa que os irmãos também sabem é que a festa do pastel, o lucro é para subsidiar o grupo durante o ano todo, as atividades do grupo. Ok. O que os irmãos não sabem ainda, eu vou falar agora, é que no mês de julho, o Kings Kids Brasil vai dar um treinamento aos grupos de Kings Kids espalhados pelo Brasil. Esse treinamento vai ser em Sumaré, eu não vou falar dele agora porque a gente não tem tempo, mas o treinamento vai ser em Sumaré. 20 pessoas do nosso grupo irão participar desse treinamento. O custo do treinamento é de R$12 mil, porque é de uma semana. O custo é só o custo mesmo, de alimentação, enfim. E então, esse ano, o lucro vai ser direcionado para esse treinamento, porque não são todos os participantes que têm condições de pagar a sua participação nesse treinamento. Então, a gente vai usar. E a gente vai fazer outras ações também. Uma delas, que eu quero pedir para vocês, aos homens que perderam roupa porque engordaram, pega aquela roupa boa que você tem no guarda-roupa e a partir de domingo que vem, a gente vai ter uma caixa lá na entrada do templo. Deposite a sua roupa boa, mas que você não está usando, porque como eu disse, você engordou e perdeu a roupa.
traga lá. E as mulheres que perdem roupa porque emagrece, e a roupa também está boa lá, traga, não é? E aqueles que têm crianças e também perdeu porque a criança cresceu, não dá para sua cunhada não. Sua cunhada que compra do filho dela. Traga e deposite aí, porque a gente vai fazer um bazar, ok? Então a gente vai fazer algumas ações. Hoje eu não quero demorar, e é isso. Guarde aí na sua agenda, dia 14 de junho, no seu iPhone, no seu iPad, no seu iPod. Sim, pode. Dia 14 de junho. Obrigado. Amém. Pastor Jean, ministrará a nós a palavra do Senhor. Pode vir, pastor. Irmão, só quero dar o último aviso. Do dia 5 ao dia 25, nós teremos 21 dias de jejum e oração, que acontecerá das 7h30 às 8h30 da manhã. Sem ser nessa segunda, na próxima semana, nós aguardamos você para estar em oração aqui conosco. Se você não puder estar às 7h30, das 7h30 às 8h30, nós esperamos que você encontre 1 hora por dia para estar em oração na sua casa, no seu lar, em favor da nossa igreja, em favor da nossa casa, em favor das nossas famílias. Amém, queridos? Quero também dar o aviso, você que deseja fazer parte do Ministério de Louvor da Primeira IPI de Marília, você que deseja fazer parte do coral, você que deseja fazer parte do Ministério de Louvor da banda que toca aqui aos domingos, aos sábados, na banda Tribos, eu queria pedir que você nos procurasse, em especial a mim, durante as semanas. Nós estamos abrindo oportunidades para aqueles que desejarem ingressar. Mas então pediria que vocês me procurassem durante a semana para que nós pudéssemos então agendar esse momento de conversa, de treinamento e de avaliação. Pastor Jean, vamos estender as mãos, vamos orar. Deus, eu quero abençoar a vida do teu filho e obrigado porque o Senhor habita em nosso meio e o Senhor tem uma palavra ao nosso coração. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, queridos, a graça e a paz do Senhor. Amém? Abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 1, ou melhor, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 16. Queria que você pudesse atentamente ouvir a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar os trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. E saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos,
indo até aos primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-os recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Feche os olhos mais uma vez. Vamos mais uma vez orar ao Senhor e pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Pai Santo, eu quero pedir que o Senhor, nesta hora, de uma maneira muito especial, fale ao nosso coração. Pai, eu quero dedicar este momento ao Senhor, dedicar esta palavra ao Senhor, dedicar o meu coração ao Senhor e pedir que o Teu Espírito nos traga iluminação, que o Teu Espírito revele diante de nós a Tua pessoa por meio, ó Deus, da palavra que nós meditaremos nessa manhã como igreja. Eu peço que o Senhor possa dar ao nosso coração tranquilidade e paz, confiança e convicção naquilo que o Senhor deseja e quer de cada um de nós. Eu te peço em nome de Jesus, para a glória de Cristo. Amém. Quando o fim da jornada chegar. Quando o fim da jornada chegar. Uma das coisas que tem preocupado o meu coração em relação a mim mesmo é quanto ao fim da jornada. Essa semana, conversando com alguém, eu disse que a minha maior preocupação é terminar bem. Tenho lido a palavra nesse enfoque e eu tenho encontrado alguns textos que me têm desafiado ao coração quanto ao término da jornada. Quando ao fim da jornada eu chegar, eu quero chegar bem. E eu olho para as Escrituras e vou percebendo que a gente encontra alguns exemplos na Bíblia de pessoas que não chegaram bem, ou pelo menos ilustrações que demonstram a possibilidade da gente chegar ao fim da jornada cansado, abatido, triste, amargurado e cheio de dúvidas e de inquietações, de incertezas. Eu leio a parábola do semeador, e ali a Bíblia nos diz que o solo rochoso, onde a semente foi lançada, é como aquele que recebe com alegria a palavra. Logo, a semente brota, da semente brota-se uma erva, mas por ser de pouca duração, essa erva morre e definha porque não tem raiz, porque o solo era rochoso. Há aqueles que começam muito bem, começam com alegria e logo brota a semente, mas isso é de pouca duração. Vou olhando para as Escrituras e vou encontrando, por exemplo, uma igreja, como a igreja da Galácia, que foi uma igreja que começou muito bem, a ponto do apóstolo Paulo dizer no capítulo 5, versículo 7 de Gálatas: corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? A necessidade de não apenas começar bem, e às vezes começar correndo, mas a necessidade de continuar, de permanecer. Em João capítulo 8, a Bíblia diz que pessoas creem em Jesus e recebem a Cristo, e em seguida Jesus lhes diz o seguinte: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanência, continuação, não ser de pouca duração, mas
ser permanente naquilo que começou. Perseverança na fé. Irmãos, quando eu leio Hebreus, por exemplo, eu fico inquieto com essas afirmações do autor aos Hebreus. Ele faz algumas afirmações muito fortes e eu entendo que essa é a linha mestra da carta aos Hebreus. É o fio condutor. É aquilo que une e perpassa essa ideia da pregação desse homem em Hebreus. Ele vai dizer, por exemplo, em Hebreus capítulo 3, versículo 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Guardarmos firmes até o fim. Permanência, continuidade, não ser de pouca duração. No capítulo 6, no versículo 11, ele vai dizer assim: quero que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, até o fim. E quando a carta está se encerrando, ele diz uma palavra à igreja interessante. Ele diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos pregaram a palavra. E observando atentamente para o fim da vida deles, imitai a fé que tiveram. Porque só se torna exemplo de fé quem termina bem. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Olha, se você só pode imitar essa fé, se você perceber que a fé foi uma fé consistente e sólida e terminou bem. Terminou bem. Eu, sinceramente, irmãos, eu quero terminar bem a jornada. E a minha preocupação ao longo dessa trajetória, dessa trilha, é não perder, não negociar alguns valores que nos ajudam a terminar bem a jornada. Às vezes a gente fica tão preocupado com o que as pessoas vão dizer de nós, que nós negociamos, por exemplo, valores dentro da nossa casa, da nossa família. Como pastores, nós podemos ser sucumbidos e nos tornarmos reféns disso. Em nome de nós não chegarmos atrasados na igreja, a gente briga em casa para chegar no horário. Mas aí a gente chega no horário, está tudo bem com todo mundo, mas não está bem. Porque nós antes atropelamos uma série de coisas para a gente conseguir estar bem. Eu quero terminar bem. E eu quero terminar bem sendo testemunho de fé para a vida do meu filho, para a vida da minha esposa, dos meus descendentes, das ovelhas que eu pastoreei. Eu quero terminar bem. Está no meu coração. E eu estava lendo essa parábola de Jesus e talvez você diga assim, será essa a interpretação? Mas eu fiquei olhando e dizendo assim, quando ao fim da jornada eu chegar, eu quero terminar bem. E me parece que essa parábola me fala de pessoas que chegaram ao fim da jornada com problemas. Amargurados, decepcionados, desiludidos, com expectativas erradas a respeito de Deus. Eu olho para o apóstolo Paulo e eu fico mirando nesse apóstolo e percebendo que esse homem tinha uma expectativa tão coerente, tão consistente e real a respeito de Deus, que ele termina muito bem. Apesar de, ao longo da sua jornada, ele ter enfrentado sérias oposições, perseguições, ter sofrido severamente, ter vivido crises agudas, ele termina bem. Eu não vejo Paulo terminar dizendo assim, nada valeu a pena. Tudo foi vaidade. Tudo foi vapor de vapores. Não, ele termina e termina bem. Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A minha jornada está findando e a fé está aqui intacta. Já a coroa da justiça me está guardada. É um bom término. É uma boa meta. Essa parábola que nós temos diante de nós é exclusiva de Mateus. Apenas o evangelista Mateus relata a respeito
dos trabalhadores na vinha. Essa parábola nos fala da jornada de um dia, que bem poderia ser a jornada de uma vida. A Bíblia diz que um dono de casa que possui uma vinha sai de manhãzinha, ao clarear do dia, pela madrugada ainda, para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Havia na época de Jesus pessoas que possuíam grandes propriedades, eram os latifundiários, haviam os comerciantes e havia também os diaristas. Pessoas que dia a dia tinham que ganhar a vida fazendo algum tipo de trabalho e na maioria das vezes eles ficavam nas praças aguardando que esse trabalho aparecesse. Iam bem cedo para lá e ficavam aguardando. Era a classe pobre. Pessoas que dependiam do seu trabalho diário. Existia, inclusive, em Israel, leis a respeito disso. Levítico 14, Deuteronômio 24, nos fala de que ao jornaleiro, não era a pessoa que entregava jornal, não. Era a pessoa que trabalhava diariamente, na jornada de um dia. A essas pessoas, o salário deveria ser pago ao final do dia. Antes do sol se pôr, essas pessoas deveriam receber o seu dinheiro, porque daquilo dependia a subsistência da sua vida e da sua família. A sobrevivência da sua casa dependia daquilo. E a Bíblia nos diz, e Jesus monta um cenário de pessoas assim. Pessoas que dependiam da subsistência, ou que dependiam do dinheiro para a sua subsistência. Daquele dinheiro que vinha durante o dia. Esse homem sai pela manhã, vai até o lugar onde essas pessoas ficam, e contrata alguns homens por 1 denário. 1 denário era o valor que se pagava pela jornada de um dia comumente. Um soldado romano costumava ganhar isso. E aí a Bíblia nos diz que ele vai e acerta com esses primeiros, da primeira hora do dia. Quando você ouvir nessa parábola, a 3ª hora, a 6ª hora, a 9ª hora e a 1ª hora, está falando do modo como eles partiam o dia. A maneira como as horas eram contadas no dia. Às 6 horas da manhã era a primeira hora do dia. A 3ª hora do dia seria por volta das 9 horas. A 6ª hora por volta do meio-dia. A 9ª hora por volta das 3 horas da tarde. A 1ª hora por volta das 5 horas da tarde. E a Bíblia diz que ele vai fazendo ao longo do dia as suas escolhas e mandando pessoas para trabalharem na sua vinha. A primeira leva, talvez na primeira hora do dia, são chamados e ele diz, olha, está combinado 1 denário. E vocês trabalhem para mim. E eles vão. Quando se dá por volta das 9 horas da manhã, talvez vendo que o trabalho era muito, é só uma inferência, vendo que o trabalho era muito e que os trabalhadores eram poucos, ele vai e assalaria mais trabalhadores. Mas ele não combina o valor. Ele apenas diz, eu lhes pagarei o que for justo. E esses homens vão. Meio-dia ele faz o mesmo. Às 3 horas da tarde, o mesmo. Quando dá 5 horas da tarde, 1 hora para encerrar a labuta, a lida do dia, ele vai e faz o mesmo. E esses homens estão lá trabalhando na sua vinha. No final do dia, ao cair da tarde, diz o versículo 8, o senhor da vinha chama o seu administrador e diz a ele, você vai pagá-los agora o trabalho deles ao longo desse dia. E começando pelos últimos, ele teria evitado problemas se tivesse começado pelos primeiros, porque os primeiros não saberiam o valor que ganharam os últimos, e o problema todo teria sido resolvido, mas parece que Jesus faz questão de dizer que ele quer que nós saibamos essas verdades. É como se Jesus dissesse assim, eu quero que todos vocês saibam exatamente como é que funciona no reino de Deus. Começando pelos últimos e indo até os primeiros, fora sendo feita a remuneração, o pagamento. Quando chega da 1ª hora, daqueles que receberam
o chamado por volta das 5 horas da tarde para irem trabalhar na vinha, ele paga 1 denário. E vai sendo pago. E a Bíblia diz que aqueles que começaram pela manhãzinha ficaram pensando, bom, nós vamos receber mais. Afinal de contas, ele está sendo tão generoso com aqueles que chegaram por último, que nós vamos receber mais. E quando chega a hora desses receberem, a Bíblia diz que ele paga o mesmo valor, 1 denário. E eles ficam revoltadíssimos com aquilo. E dizem, esses trabalharam apenas 1 hora. Mas você igualou o salário deles ao nosso. Não pode ser assim. Nós ficamos o dia inteiro na sua vinha. Nós sofremos com o calor do dia, com a fadiga do trabalho. E eles chegaram no final e receberam a mesma quantia. Imaginando, provavelmente, na mente de Jesus passasse durante o conto, que esses homens pegam aquele denário e jogam ao chão, e o senhor da vinha diz, mas foi o combinado. Eu não estou sendo injusto. Foi isso que combinamos. Toma o que é teu e vai-te. Porque eu estou sendo generoso, você está me tendo por mal? Porque eu estou sendo bom, você está me tendo por mal? E assim encerra a história que Jesus conta. Irmãos, essa parábola é uma ilustração de uma resposta que Jesus está dando a Pedro. Nós não lemos, mas me faça o favor de ir até o capítulo 19 e ver ali o versículo 27. Versículo 27 diz assim, então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus responde a Pedro dizendo, vocês vão julgar, se assentar em 12 tronos e vão julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai ou mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porque muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Aí o versículo de número 1 do capítulo 20 diz, porque o reino de Deus é semelhante a um dono da casa. Jesus estava respondendo a uma pergunta de Pedro, e Jesus vai ilustrar a resposta que ele está dando a Pedro com essa parábola. Sabe por que Pedro fez essa pergunta para Jesus? Senhor, nós tudo te deixamos e te seguimos. E nós? O que vai ser de nós? Por quê? Jesus havia feito um desafio a um jovem rico. Esse jovem era possuidor de muitos bens. Ele chega até Jesus e pergunta, o que de bom eu farei para herdar a vida eterna? Jesus diz, você conhece os mandamentos? Pratique-os. Ele diz, desde a minha juventude eu tenho praticado todos esses mandamentos. Pois é, te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e aí então você vem e me segue. A Bíblia diz que o rapaz ficou muito triste e se retirou entristecido por causa da palavra de Jesus. Aí Jesus começa a fazer considerações a respeito disso, de pessoas que amam muito mais o dinheiro do que amam a Deus. E no meio dessas considerações, Pedro se levanta e pergunta para Jesus, Senhor, nós tudo te deixamos. Esse rapaz não quis deixar tudo para te seguir, mas nós tudo deixamos para te seguir. E o que será de nós? Nós vamos ter algum tratamento especial, Senhor? Nós receberemos alguma coisa além daquilo que os outros receberão? Qual é o tratamento que o Senhor vai dar para nós? Aí Jesus conta essa parábola. E sabe qual é a moral dessa parábola, irmãos? A moral dessa parábola, e toda parábola tem uma moral. Não 2, 3 ou 4. Uma. A parábola dos lavradores na vinha tem uma moral. E a moral é a seguinte. Deus é gracioso. E a graça de Deus é o que nos sustenta, do começo ao fim da vida. Deus é gracioso e é a graça de Deus que nos sustenta, do começo ao fim da jornada. Essa é a moral dessa história. Mas eu gostaria de trazer algumas coisas para o nosso coração.
eu quero terminar bem a minha jornada. Sabe, meu querido, quando eu perceber que o dia está declinando, o dia da minha existência estiver declinando, talvez pela 1/10 hora, talvez por volta da 1/10 hora e meia, talvez faltando 5 minutos para a jornada se encerrar, eu quero olhar para trás e dizer, tudo valeu a pena. Foi bom. Foi tudo muito bom. Eu quero terminar dizendo como Paulo, combati o bom combate, completei a minha jornada e guardei a minha fé. Aqui está a minha fé intacta. O dia declina, o sol está para se pôr na minha existência, mas eu estou terminando e terminando bem, graças a Deus. Porque de repente eu olho para essa parábola e percebo que na jornada do dia, aqueles que começaram primeiro terminam com um azedume na alma terrível. Amargos, decepcionados, desiludidos, cheios de expectativas erradas, cheio de conceitos equivocados sobre Deus e sobre a sua generosidade e graça. Eu olho para esses homens e percebo que existe neles uma insatisfação pelo privilégio. Esses homens eram diaristas. Eles iriam ficar o dia inteiro naquela praça esperando alguma coisa acontecer, algum evento acontecer para salvar o dia deles. Mas logo de manhã, no raiar dos primeiros raios de sol, a Bíblia diz que vem lá o dono da vinha e diz para eles, vocês vão trabalhar na minha vinha. E eles vão. Havia sido combinado 1 denário. O dia deles estava salvo, desde o começo do dia. Eles não passariam um dia angustiados. Eles não passariam um dia pensando sobre as dificuldades de no final do dia não ter nada para levar para casa. Não ter nada para levar para os filhos. Não ter nada para sustentar a casa. No início do dia, o dia estava salvo. Mas eles não conseguem entender o privilégio. E sabe por que não conseguem entender o privilégio? Porque eles não conseguem entender que o dono da vinha era o dono de tudo. Porque muitas vezes na caminhada nós vamos nos achando dono das nossas coisas. Vamos nos achando senhores da nossa história. Vamos nos achando pessoas autônomas o suficiente para conseguirem as suas próprias coisas e os seus próprios bens. Não. Esses homens estavam sendo assalariados. A terra não era deles, a vinha não era deles, nada era deles. E eles não tinham reivindicação e exigência nenhuma a fazer. Eles haviam se esquecido do privilégio e estavam insatisfeitos porque haviam se esquecido do privilégio. Estes homens estavam ingratos pela jornada. Estavam ingratos. Quando nós nos engajamos no reino de Deus, a caminhada, meu irmão, a jornada já é em si uma recompensa. A jornada já é em si uma recompensa. Nossa tendência é focar na recompensa do final do dia de trabalho. Não levamos em conta a angústia dos que iam vendo o tempo passar no desespero, na insegurança, na desilusão e na tristeza de não ter sido contratado. Os trabalhadores que trabalharam mais foram os primeiros a terem a alegria e a certeza de que seu dia valeria a pena. Eles foram os primeiros a saber que sua família teria o pão. Eles não passaram pelas longas horas da angústia daqueles que permaneceriam na praça. Mas eles estavam ingratos em relação à jornada. Suportamos a fadiga e o calor do dia. Meu querido, a nossa vida é uma vida onde o calor existe e a fadiga existe. O sofrimento existe na vida. O sofrimento é uma realidade inescapável. Todos nós sofremos. Mas nós sofremos como cristãos, sabendo que no fim da jornada há recompensas. A Bíblia diz nesse texto que eles suportaram. E quando sucumbem ao calor do dia,
Quantos morrem porque não suportaram o calor do dia e a fadiga do trabalho? Eles suportaram. E nós também suportamos o calor e a fadiga do nosso dia, da jornada da nossa existência, às vezes sofrida, às vezes com angústia, mas sabemos que no final da jornada algo nos espera. A recompensa nos espera. Quantos de nós estamos reclamando por causa da jornada? E quantos estão sofrendo sem ter sequer a alegria de saber que no final da jornada há uma recompensa? Pessoas que estão sofrendo as angústias de não terem propósito na vida. Pessoas que estão sofrendo as angústias de não saberem aonde vão chegar. Pessoas que estão angustiadas sem saber o que existe pós-túmulo. Eu sei o que existe. E eu sei para onde estou indo. Eu não sou um errante no deserto. Eu sou um peregrino. A minha jornada tem hora de acabar. E quando acabar, eu estarei de volta na minha casa. Glória a Deus. Esses homens estão murmurando por causa da generosidade do Senhor da vinha. E esse texto não está dizendo que ele foi justo com alguns e generoso com outros. Não. Esse texto está dizendo que ele foi generoso com todos. Porque ele havia combinado 1 denário. Esses que começaram no começo do dia já estavam recebendo da generosidade. Porque eles viveriam ali naquela praça o dia inteiro, se ninguém lhes fosse oferecer o trabalho. Aquele senhor da vinha estava sendo gracioso com aqueles homens. Porque poderia existir entre eles 100, e ele escolhe 10. Os 10 que foram escolhidos estavam sendo privilegiados e agraciados pela generosidade do Senhor da vinha. Aqueles que encerram lá na 10ª hora estão sendo agraciados porque foram chamados no final do dia e receberam a mesma coisa que os outros. Mas passaram um dia inteiro em angústia, aguardando que alguma coisa ocorresse lá na 10ª hora. E milagrosamente algo acontece no final do dia. Irmãos, existem reflexões no meu coração a respeito disso. Para a minha vida. E se isso for útil para a sua vida e para o seu coração, eu louvo a Deus. Eu quero chegar ao final da jornada com o coração tomado de gratidão. Eu não quero chegar no final da minha jornada amargo. Eu quero chegar no final da jornada sabendo do privilégio de ter participado do reino de Deus. Eu estava pensando um instante na minha vida. Eu me converti com 12 anos de idade. Muito cedo eu sabia que Deus havia me chamado para o ministério. Esses dias eu estive em Limeira, pregando numa igreja de um amigo meu, de seminário. E naquela mesma cidade, outro colega nosso, de turma, também pastoreia. E nós nos reunimos na hora do almoço, para ficarmos juntos. E esse amigo, que também mora em Limeira, começamos juntos o seminário. Nosso seminário, nós éramos 3, com 17 anos. Os 3 hoje são pastores, um em Londrina, um aqui em Marília, outro em Limeira. E nós estávamos conversando a respeito da nossa juventude. Quando nós chegamos no seminário, as pessoas olhavam para nós e diziam, mas como é que mandaram esses meninos para cá? E a gente ficava bravo. Hoje eu olho para trás e fico olhando e dizendo, como é que mandaram aqueles meninos para lá? Eram uns apenas meninos, adolescentes. Todos nós convertidos muito cedo, às vezes convertidos ainda no berço, dentro de casa. E eu fico pensando que para essas pessoas pode haver um perigo na jornada. O perigo é de termos começado lá na primeira hora do dia. E de repente ainda novos. Talvez com 35, 36 anos como temos hoje. Olharmos para a nossa jornada ainda muito pouca, mas parecer tão longa ainda, tão longa. E ficarmos amargos por alguma coisa. Eu não quero terminar assim. Eu quero terminar os meus dias alegre, porque eu participei
do reino, e participar do reino foi um privilégio. Olhe para mim, por favor. Participar do reino de Deus é um privilégio, é graça de Deus, querido, é graça de Deus. Você não fez nada para participar do reino, foi Deus que te buscou. Você estava perdido e foi achado. Você estava em trevas e Deus te trouxe para a luz. Há pessoas que dizem assim: Deus, tira do meu coração o orgulho. Eu faria uma pergunta, eu também faço essa oração, mas essa pergunta eu faço para mim mesmo. Orgulho de quê? Orgulho de quê? Há alguma coisa em mim que eu deva me gloriar? Que mérito eu tive? Eu quero terminar a minha jornada grato. Grato pela jornada. Grato pela alegria da jornada. Pela certeza que na jornada eu tive de suportar e terei de suportar fadigas e o calor do dia. Mas isso é bênção. Porque eu sei que na minha fadiga e no calor do meu dia, Deus é a minha sombra e Ele renova as minhas forças, de modo que eu posso correr e não me cansar, caminhar e não me fatigar. Eu quero chegar ao final da jornada com consciência plena da graça. Com consciência plena da graça. Porque graça, meus irmãos, é não ter crédito. Esses homens pensaram que receberiam mais, porque pensaram que por causa da jornada do dia eles tinham crédito. Graça é não ter crédito nenhum. Graça é eu saber que eu não mereço nada, e tudo que Deus me dá porque é bom e generoso. E há pessoas que ainda, aqui dentro, agora, estão pensando que tem algum crédito diante de Deus. Que crédito temos? Graça é não ter crédito. Graça é não ter mérito. Suportamos a fadiga e o calor do dia. Meu irmão, se suportamos o calor do dia, a fadiga, é porque Deus nos deu graça. Porque muitos morreram na fadiga e no calor do dia. Graça é não ter mérito. É bem verdade que graça também é não ter débito. Porque Deus dá a estes últimos tanto quanto nos dá. Deus dá aos da 1/10 hora tanto quanto dá aos da primeira hora. Por quê? Porque para com Deus, se não há crédito, também não há débito. Esses que receberam no final a sua bênção, não tinham nada do que sentir-se culpados. Por quê? Porque tudo é graça, do começo ao fim. Da primeira hora à 12ª hora, tudo é graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Eu quero chegar ao final da jornada sem ressentimentos, sem amarguras, olhando para o meu Deus e me alegrando com a sua generosidade para com todos, sem dizer a Ele: você foi injusto comigo. Porque Deus não é injusto. Deus é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. Eu quero terminar bem, com a mesma confiança do princípio, com a mesma prontidão dos meus 17 anos, com um legado de fé para minha descendência, podendo ser digno de ser imitado na fé, porque terminei bem. Eu quero terminar com uma declaração convicta nos lábios. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu escrevi alguma coisa para encerrar a minha meditação nessa manhã. Quando ao fim da jornada eu chegar, quando próximo da 12ª hora estiver, quero olhar no horizonte da vida e enxergar as cores do sol poente e agradecer o privilégio do cenário. Quero agradecer pelo suor, resultado do calor do dia. Quero agradecer pelos calos nas mãos e o cansaço das pernas. Quero agradecer pela poeira nas vestes. E, sobretudo, pela certeza de que estou voltando para casa ao suar da última hora. Quero agradecer porque o dia não foi gasto inutilmente.
A vida teve razão de ser, teve propósito. Dá-me a graça, Senhor, de terminar bem. Queria convidar você a ficar de pé. E eu queria convidar você nessa manhã a, de olhos fechados, dizer a Deus como você deseja terminar. Queria que você pudesse dizer ao Senhor algumas coisas sobre quando ao fim da jornada eu chegar. Tenha o seu tempo de falar ao Senhor sobre os desejos do seu coração. Alguns de nós que estamos aqui nessa manhã temos mais passado do que futuro. Mas eu quero te dizer, ainda que você seja o trabalhador da 1/10 hora, tudo é graça. E você pode terminar muito bem pela graça de Deus. Quero dizer para aqueles que estão como Elias, ouvindo a voz de Deus nessa manhã, dizendo: levanta, come, bebe, porque o caminho ainda te será sobremodo longo. Você saber que, embora você tenha mais futuro do que passado, a graça de Deus pode te sustentar e te livrar dos tropeços. E você pode terminar muito bem a sua carreira, trazendo diante de Deus a sua fé intacta. E dizendo: Senhor, está aqui. Acabei a carreira, guardei a fé. E eu sei que o Senhor preparou para mim uma coroa. É isso que eu quero, a coroa da justiça. Se você quer participar desse momento de oração, queria convidar você a ficar de joelhos aí onde você está. E a termos um tempo diante do nosso Deus. Meu irmão, você deve louvar a Deus pela jornada. Talvez esse seja o momento do meio-dia na sua jornada.
momento do maior calor do dia. Talvez você já esteja cansado, mas esteja olhando adiante de você ainda metade de um dia inteiro de trabalho. E talvez o anjo do Senhor nesta manhã esteja dizendo, como disse a Elias, uma palavra que sempre Deus tem trazido ao meu coração: levanta e come, porque o caminho ainda te será sobremodo longo. Não reclame, não murmure contra o dono da vinha, mas agradeça o privilégio de você ter encontrado a Cristo e de estar vivendo esse sofrimento da sua história com Cristo, de estar passando esse momento de calor, de fadiga, de pressão, de tensão com Cristo. Pode ser que muitos, se vivessem o que você está vivendo, já tivessem ou já teriam entregado os pontos, teriam desistido de viver. Mas você, porque sabe que a última hora está se aproximando e Deus tem guardado para você uma recompensa eterna, isso te cause forças para continuar, isso te dê vigor para permanecer. Louve pela jornada, louve pelo privilégio, louve pela generosidade de Deus com você, comigo, conosco. Pai de amor, nesta manhã nós estamos na Tua santa presença, gratos, ó Deus, porque nós temos uma convicção em nosso coração. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Esses que estão aqui nessa manhã e entendem a Tua palavra, Senhor, não são daqueles que vão desistir da jornada. Serão aqueles que permanecerão firmes, olhando a 12ª hora, olhando a última hora do dia e aguardando, anelantes, pelo tempo de voltar para casa. Mas sem se cansarem, e se cansados, buscando forças no Senhor, porque o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Por isso eu peço ao Senhor que nesta manhã estenda as Tuas mãos neste lugar, Pai. E fortalece o Teu povo, e revigora, Senhor, o Teu povo, e renova o Teu povo para continuar, ó Deus, marchando e querendo terminar, ó Deus, os seus dias com gratidão e com alegria, com satisfação no Senhor, com consciência plena da graça, com consciência total da Tua generosidade e bondade. Eu te peço isso, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém, ó Deus. Amém. Amém. Você pode dar um abraço aí no seu irmão, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Quero pedir que o pastor Jean vá à porta. Nós vamos orar, encerrando o nosso culto. O culto não acabou ainda, queridos. Nós temos recebido vários pedidos de oração por pessoas enfermas. Se você está doente ou quer orar em favor de alguém que está enfermo, nós vamos orar encerrando o culto, mas eu queria orar por você também. Vem aqui à frente, coloque-se de joelhos. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Obrigado, pastor Jean, por essa palavra. Que nós possamos chegar com o coração grato ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar. Se você está passando por um momento de enfermidade, de lutas, de dores na sua vida, eu quero orar também por você, em nome de Jesus, porque eu creio num Deus que traz cura, num Deus que traz restauração. Eu creio nesse Deus, em nome de Jesus. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque há uma promessa do Senhor caminhar conosco.
Obrigado, Senhor, porque nós estamos peregrinando, mas temos um destino. E nós queremos agradecer ao Senhor por esta jornada, meu Pai. Obrigado, porque o Senhor está conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, porque o Senhor é real conosco. Se passamos pelo vale árido, o Senhor passa pelo vale sombrio e árido, Senhor. Obrigado, porque a Tua mão tem sido a nossa força. Pai, abençoa o Teu povo. Eu quero orar por esses que estão enfermos. Eu quero orar pelos Teus filhos que precisam de uma cura, de um milagre, de uma restauração do Senhor sobre as suas vidas. Libera a Tua cura em nome de Jesus. Ordena, Senhor, a Tua cura, os Teus filhos serão curados pelo poder da Tua palavra. Ordena o Teu milagre e eles ocorrerão, Senhor. Envie os anjos, seres ministradores, e eles ministrarão a nós a Tua graça, o Teu favor. Abençoa o Teu povo em nome de Jesus. O Senhor está vivo. Tua graça é real e verdadeira. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.